Olá pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a pintar uma Santa Ana com a pintura básica. Aqui nós temos uma imagem já lixada e impermeabilizada. Para quem não sabe, Santa Ana é a mãe de Maria. Vamos dar início à nossa imagem. Eu estou usando aqui uma tinta acrílica semibrilho que eu mesmo pigmento. Estou usando um tom de lilás bem clarinho. Aí na sua casa, você pode usar aí a tinta PVA. Apenas depois que terminar a pintura, você vai ter que passar um verniz na tinta PVA básica, porque ela é fosca, né? Aqui eu estou usando a acrílica semibrilho e nós vamos pintar a peça inteira usando essa técnica, e você vai dar 2 mãos em cada cor de tinta que você usar. E assim eu vou seguir fazendo toda a imagem com tinta acrílica semibrilho e eu mesmo pigmento, mas você pode usar aí, como eu já falei antes, a que você tiver em casa. Então nós vamos passar aqui a tinta em 2 mãos. É o suficiente. Se você tiver aí e ver que na sua ainda está um pouco transparente, você dá mais uma 3ª mão. Eu uso um borrifador de água quando a minha tinta começa a secar, então eu uso esse borrifador. É bom você sempre ter aí um borrifador à mão, né? Eu estou usando aí duas numerações de pincéis, um pincel de detalhe e um pincel chato, bem pequenos, né? Eles são pequenos porque me facilita a não borrar tanto as outras partes da peça. Eu também comecei a pintar, e é uma dica que eu dou a vocês, e sempre do claro para o escuro. Você começa a pintar a peça das cores mais claras, até para não manchar tanto o seu pincel, se você estiver usando o mesmo. Às vezes não temos tantos pincéis assim, então eu utilizo o mesmo, vou lavando e não tem problema, porque é até bom. Às vezes tem uma nuance de um tom para o outro, isso faz a pintura ficar um pouco mais real, não tem problema às vezes se der uma manchinha. Vamos começar aqui agora o manto dela, né? Eu vou passar um amarelo claro. Tá vendo que eu tô usando 2 pincéis, né? Então sempre eu vou fazendo assim. Não tem problema se borrar um pouquinho o rosto, porque depois nós vamos fazer uma base aí no rosto, onde tem as peles. Vamos passando aí a tinta. Esse amarelo, como ele é um amarelo bem clarinho, eu dei mais de 2 mãos. Dei 3 mãos para que ficasse com a cor que eu quero que fique.
eu vou terminar o vestido dela em vermelho e já vou fazer logo o verde, que eu vou usar no manto. Quando eu voltar, vocês já vão ver o manto verde pronto, também feito em 2 mãos. Agora eu já vou começar a fazer o cabelo. O cabelo dela eu vou fazer um pouco mais claro, vou usar um mostarda, um cabelinho mais loiro. E o da mãe eu vou fazer um marrom, né? Porque a criança geralmente ela tem um cabelo um pouquinho mais claro na infância, depois vai escurecendo. Então por esse motivo eu fiz o cabelo dela um pouquinho mais claro que o da mãe.
Também usando o pincelzinho de detalhe de número 1. Esse pincel é da Condor e eu uso ele bastante para fazer os detalhes. Ele tem uma precisão boa, é uma ponta não muito fina, né? A mais fina que eu uso é para o olho, e este pincel ele é bom para fazer detalhes. Vocês vão ver aí também que eu uso o secador, né, para secar as partes onde eu tô pintando e fazer logo a segunda mão, né? Mas para eu dar continuidade nessa peça, geralmente eu espero de um dia para o outro. Eu termino de dar as duas mãos em toda a peça e coloco ela, seco com o secador e depois eu deixo ela do dia para o outro para que a peça fique mais seca. Mas não tem problema nenhum, se você quiser já fazer tudo de uma vez, você pode fazer também. Eu gosto de deixar para a peça dar uma curadinha, porque a tinta, mesmo sendo acrílica, ela demora, né, 24 horas para estar com a sua secagem perfeita. Então, por esse motivo, eu gosto assim de fazer a pintura básica, a base da pintura básica, e deixar no outro dia para fazer a impermeabilização, o envelhecimento da peça, né, com o betume. Pinto a base do meu santo. Todos os meus santos eu pinto a base, mesmo que você vá colar o velcro, porque a tinta também serve como proteção. Eu já peguei muitas peças para restaurar a pintada, aonde as pessoas não pintam o fundo e a umidade vai fazendo o gesso corroer por baixo. Ele vai ficando com muitos furinhos e vai absorvendo a umidade e fungos, né? Então, por esse motivo, eu pinto toda a minha peça, inclusive a parte de baixo da base. Esse pincel já é um pincel maior, eu usei ele para o manto, né? Eu fiz as partes onde tem as divisas de cor e depois eu passei a usar um pincel que é um pouquinho mais grosso. Ele é de número 8, né? É um pincel chato, bem macio, e eu tô usando ele aí um pouco maior para poder agilizar um pouco a pintura. Agora eu vou fazer uma base branca, onde tem pele, aonde é as folhas da Bíblia, as mãozinhas dela, as mãozinhas da mãe
e toda a pele do rosto eu vou fazer essa base branca. Se você for fazer uma pintura bem clarinha, com manto azul bebê, todo em tons de bebê, você pode também fazer essa base branca, porque a goma laca ela muda um pouco o tom da peça. Por isso eu faço essa base branca para a hora que eu for fazer a pele eu não ter que dar muitas mãos. Porque se você não fizer isso, você vai ter que dar em torno de 6 a 7 mãos de tinta de pele para que a pele fique uma pele mais aveludada. Então com essa base eu dou 3 mãos e faço um retoque. No final, né, se tiver alguma manchinha, eu venho fazendo o retoque com a tinta base. Dependendo do tom que manchar, você tem até que passar a branca um pouquinho. Mas aqui, como eu já tô destra em fazer isso, né? Pra mim fica mais fácil. Mas vocês vão aí ver que não é difícil. É um pincelzinho fininho, né? A tinta um pouquinho mais diluída. Você vai fazendo a base aí sem esfregar demais o pincel, para que a pele vá ficando aveludada na decorrência aí da pintura que você for fazendo. Vou fazendo minha pele, vou usando o secador entre uma mão e outra, né, para que ela fique bem sequinha e fique cada vez mais aveludada.
Agora nós vamos envelhecer usando o betume da Judéia. Aqui eu estou usando o betume em cera. Eu diluo um pouco para passar nas peles e nas partes mais claras da peça, porque eu não quero que elas mude muito a cor. Então eu uso o betume um pouco mais líquido nessas partes e ele mais sólido mesmo, da forma que praticamente vem na embalagem, para fazer as outras partes e fazer os tons de sombra aí nessa peça. Um pincel para passar o betume e eu uso um outro pincel seco para eu tirar os excessos aonde o pano não alcança e eu quero que fique um pouquinho mais claro ou que espalhe melhor. Eu utilizo um pincel seco aí para me ajudar nesse envelhecimento da peça. Envelheci minha peça, tirei bem os excessos. Eu vou usar agora a pasta dourada da Gold Fix para fazer os nuances douradas e abrir também um pouco mais de luz na minha peça. Essa pasta eu passo ela com o dedo mesmo, passo com o dedo. Se eu quiser encerar mais, eu encero com o outro e assim eu vou dando brilho em toda a peça.
Agora eu vou fazer os olhos e vou utilizar aqui a paleta molhada, onde você coloca uma espuma, uma folha de papel toalha e um filtro de café, para que você coloque a tinta acrílica e ela não seque, que ela demora aqui até uma semana boa para você pintar. Então eu estou utilizando aqui um azul, um verde, branco, marrom e a tinta que eu mesmo pigmentei, cor de boca. Então vou fazendo o olho aqui. Estou usando o pincel de detalhe da Keramic. Esse pincel eu recomendo porque ele é muito bom. Eu espero que você aproveite bem essa aula. Se você gostou, deixa o joinha aí logo abaixo e faça bom proveito. Pinte, abra o seu negócio, presenteie os seus amigos e decore a sua casa. Um abraço a todos.